Quantos aqui são mais friorentos? Não, friorento e calorento significa o quê? Friorento significa que sente muito frio? Quantos aqui são mais friorentos do que calorentos? Um tantinho aqui. E mais calorentos do que friorentos? Os friorentos são a maioria, então talvez o pessoal está com mais frio aqui no nosso meio. E se tiver bem frio de manhã, mesmo se for calorento ou friorento, para você, aumenta ou diminui sua disposição de sair da cama? Aliás, não dá para levantar a mão nisso, né? Para quantas pessoas diminui a disposição de sair da cama? A maioria, mesmo os calorentos também, né? Para mim é o contrário, gente. Eu gosto de frio, tá mais frio, meu humor melhora. Se tá muito quente e vocês virem com a cara meio abatida, não é que eu nem tô doente, eu só tô triste. O calor me deixa meio para baixo, eu não sei o que acontece. Eu sei o que acontece, eu cresci em Curitiba. Mas é mais saudosismo do que a temperatura, né? Lá fica quente também, né? Mas eu fico lembrando da minha infância e fico, nossa, não, eu gosto de gelado, gosto de gelado. Quando eu era adolescente, eu costumava fazer blocos de gelo no congelador e ir tirando durante o dia e mastigando, porque eu ficava com calor. E eu ficava, nossa, tem que ficar mastigando gelo, senão eu não vou aguentar. E hoje eu tentei diminuir um pouco desse hábito. Não consegui completamente. Quando eu saio de casa, eu ainda levo o gelo na minha garrafa térmica para conseguir sobreviver o dia quente. Mas nesses dias que está mais uns 10 graus assim, acho que eu consigo lidar com água só de geladeira mesmo. Não precisa ser com gelo. Eu não sei porque eu estou falando disso. Quando eu estou nervoso, eu vou começando a conversar. Mas era para perguntar como que a gente fica disposto, né? A gente sabe que a temperatura mexe com a nossa disposição física para algumas coisas. A gente sabe como a gente funciona em algumas situações, mas tem outras que nem sempre a gente sabe o que vai deixar a gente mais disposto ou menos disposto. Tem gente que... tem uma palavra em inglês que é engraçado, não tem o equivalente em português. Não é nem uma palavra, né? Uma expressão, né? Chama hangry. Alguém já ouviu falar disso? Só a Karine. A Bia também. A Tami também. Bastante gente já ouviu falar disso, gente. Hangry é a mistura de angry, que é bravo, e hungry, que é com fome. É a pessoa que fica de mau humor quando ela está com fome, que ela sempre fica meio com a cara de fome. É isso que a gente fala aqui em português, né? Cara de fome. Sabe aquela pessoa lá que você fala assim, ainda não tomou café da manhã, né? Mexe com a disposição também. Tem gente que mexe, tem gente que não mexe. Eu percebi que se eu passo alguns dias sem comer, eu não sinto muita coisa, mas é que eu também tenho um pouco de reserva. Mas nem tipo, o estômago roncando não me incomoda tanto assim. Mas eu achei que isso fosse normal. Aí, uma vez, uma das minhas amigas, ela estava com uma cara assim, estragada, brava com todo mundo, irritada assim. E aí o marido dela chegou assim, tirou uma barrinha, ele nem falou nada. Ele só estava lá tranquilo na dele, tirou uma barrinha de cereal, enfiou na cara dela e continuou quieto, sem falar uma palavra. Ela comeu e ficou bem. Aí eu fiquei, nossa. Aí ele começou a conversar. Eu falei, sabedoria. Aprendeu a lidar com o tempo, assim, né? Talvez no começo do casamento não sabia fazer isso, né? Mas era fome. Ela fica muito... Não consegue controlar o ânimo de tanta fome que tá. E não é nem que a pessoa, tipo... eu tô com fome, então eu quero ficar mais bravo com você. O corpo começa a reagir, né? E eu descobri que... Eu estou tentando descrever, mas eu não tento isso. Mas algumas coisas a gente sabe que engatilham nossas reações, nossas disposições, nossas sensações. E uma pergunta que eu tenho, eu não sei muito bem como funciona isso. Como será que a nossa disposição para com os outros muda? Se você sorri mais durante o dia, se você abraça mais, se você é mais simpático ou menos. Porque tem dias que está frio e tem de tudo para eu estar feliz, e às vezes eu estou um pouquinho menos assim, nossa, né? Eu não consigo tirar toda aquela disposição, aquele ânimo. E tem dias que está quente, eu não estou tão bem, mas, nossa, o coração lá está pegando fogo e fica, nossa, tô assim, né? A nossa disposição para com as outras pessoas tem muita coisa que mexe, e muita coisa vem das próprias pessoas. Mas uma coisa que a gente vê na palavra de Deus é que a nossa disposição, ela sempre pode ser conduzida pelo nosso Senhor. E disposição para com os outros é como a gente vai conversar hoje sobre generosidade. Que, inclusive, vai outra pergunta. O que é generosidade? A gente vai conversando um pouco mais, mas é interessante que eu fui procurando na Palavra de Deus. Hoje o tema, a gente está na série
na trilha das virtudes. E o tema de hoje, a virtude de hoje é generosidade. E a Bíblia não tem uma palavra para generosidade, não, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Vocês devem ficar confusos, porque quando você lê escrito generosidade com todas as letras em português. Mas é porque a gente tem uma palavra para isso. E vários termos, várias ideias, vários conceitos que a palavra de Deus, com virtudes e com princípios necessários para nossas vidas, nos traz, a gente traduziu por generosidade e acaba encaixando tudo nisso. Mas a gente percebe que é muito maior do que muitas vezes a gente pensa. E a nossa disposição para com essa ideia que a gente vai conversar também é muito mais ampla. Enfim, a gente está na série Na Trilha das Virtudes. A gente já teve meditando na palavra de Deus em outros temas de humildade, tema de mansidão, tema de coragem. E é graça do Senhor que a gente pode ver coisas que da nossa própria natureza não seriam completas, não seriam tão boas, mas porque vem de Deus, a gente pode ter essas disposições, ter o nosso caráter renovado, reconstruído pelo Santo Espírito e, por conta disso, poder ter essas virtudes, ter coisas valorosas para nossas vidas, para nossa prática, que a gente, no trilhar da vida, podemos seguir adiante também com isso. Então, é graça do Senhor. A gente vai meditar hoje no texto lá de Ruth, capítulo 2. Eu vou ler inteiro, do 8 ao 20. Diz o seguinte na versão NVI. Então Boaz disse a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido e como deixou seu pai e a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia antes. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então ela disse: que eu continue a desfrutar da sua boa vontade, meu Senhor. O Senhor deu ânimo e encorajou esta sua serva, e eu nem sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, ele disse: venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe-o no vinagre. Quando ela sentou junto com os ceifeiros, Boaz ofereceu grãos torrados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu essas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-na cair, para que ela as recolha e não a repreendam. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma efa, uma arroba de cevada, e carregou-a para o povoado. A sua sogra viu quanto ela tinha recolhido, e Ruth também lhe entregou o que havia sobrado da refeição, depois de ficar satisfeita. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então amou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E ela acrescentou: este homem é o nosso parente próximo, um dos nossos resgatadores. Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Santo Deus, louvado seja o seu nome, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor se revela na sua palavra. Sua palavra que é viva, sua palavra que é direção para os nossos dias, sua palavra que demonstra quão boa e agradável é a sua vontade, e que o Senhor tem planos para nós hoje também, que o Senhor fala conosco através dessa palavra com valores atemporais para nós. Nós te pedimos que o Senhor seja conosco nessa nossa meditação, para que nós possamos do Senhor receber e nos nossos dias também praticar o que o Senhor tem nos ensinado,
para que nós possamos conhecer o que a sua palavra diz e, bem fundamentados, caminhar adiante com ousadia nesse mundo tão difícil, com valores tão confusos, mas conhecendo firme que o Senhor tem planos de bondade para nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A história de Ruth aqui, ela está no momento da história que Ruth, ela junto com Noemi, ambas passaram por algumas tragédias. Noemi com o seu marido e seus filhos estavam passando por fome na terra deles em Belém, e eles foram viver em Moabe, numa terra vizinha, para ver se lá eles tinham sustento. Lá em Moabe, os 2 filhos de Noemi se casaram, um deles se casou com Ruth, e aí Ruth fez parte agora da família. Mas, depois de um tempo, a situação em Belém começou a melhorar, então elas retornaram. Mas não antes que Noemi ficasse viúva, seu marido faleceu, e ambas as suas noras também ficaram viúvas. Seus 2 filhos faleceram. Então, elas 3 saíram de Moabe para retornar até Belém. Mas uma das noras, Noemi, insistiu e ela retornou para Moabe e lá ficou. Noemi, então, com Ruth, voltaram para a terra delas. E para a terra delas, assim, para a terra que era de Noemi antes, e agora Ruth estava abraçando fazer parte desse povo, mesmo ela sendo uma estrangeira. E naquela época, além de serem mulheres viúvas, elas não tinham forma de sustento, não tinham como trabalhar, não tinham como juntar recursos, mas na lei de Deus, o plano de Deus era que nenhuma pessoa deveria passar necessidade. Se era pobre, se era estrangeiro, se era viúva, ou se era órfão, ou se era escravo, todos esses estavam dentro da palavra de Deus que deveriam ser auxiliados por aqueles que tivessem recursos e condições. E se esses não o fizessem, veriam o próprio Deus fazer, porque certamente Ele cuidaria daqueles que são necessitados. No plano de Deus, aquelas pessoas necessitadas não iriam passar maiores dificuldades que ameaçassem a sua vida, pelo menos. E se passassem, era porque aqueles ao seu redor faltavam em disposição com essas pessoas. Naquela época, o povo de Deus não estava seguindo a vontade de Deus. Eles estavam distorcendo os caminhos, eles estavam vivendo cada um segundo o seu próprio discernimento, segundo a sua própria vontade, em idolatria, em devassidão, em várias outras questões, inclusive deixando as pessoas que precisavam ser cuidadas, que não tinham como se sustentar, passando necessidade. Nessa situação, 2 viúvas, uma delas de idade e outra delas estrangeira, não tinham muita perspectiva. Elas estavam indo para a terra natal de Noemi, certamente, o que pareceria melhor do que estar em outro lugar, que era Moabe, mas mesmo assim, diante de um povo que não estava cumprindo o que era de Deus, inclusive cometendo assassinatos sem motivo e outras coisas ainda mais terríveis, elas não teriam talvez muita chance de esperar coisas que fossem ajudar e vir em favor delas. Agora, o que a gente acabou de ler, e o que a gente conhece da história de Ruth, é que nada do que era esperado aconteceu. Inclusive, tudo o que o povo de Israel naquela época, e mesmo depois, nunca imaginaria que fosse possível acontecer, foi o que aconteceu, e o texto trata ainda como se, claro que isso aconteceu, claro que isso iria acontecer, porque naquele lugar, naquele único espaço no meio de toda a nação, existia não apenas uma pessoa, mas pessoas que eram tementes a Deus, pessoas que eram fiéis e amavam o Senhor e a sua vontade, então viviam de acordo com essa sua vontade. Pela graça de Deus, Boaz era uma dessas pessoas e Boaz tinha recursos para ajudar aqueles que tinham necessidade. Os servos de Boaz, eles estavam sempre com grande disposição. Eles eram empregados que talvez também passariam necessidade numa época de fome, porque os empregadores seriam aqueles naturalmente a ficar com mais recursos, mas os empregados de Boaz estavam sempre muito bem. Não apenas os empregados, uma estrangeira que acabou de aparecer naquele ambiente contava com os benefícios que Deus tinha declarado que que aconteceriam no meio do seu povo. Ela não fazia parte do povo, mas os benefícios estavam também estendidos para ela. Na lei de Deus está escrito que se você for colher das suas plantações,
você deixaria, né, o que das espigas que sobrassem, o que caísse, para aqueles que fossem mais pobres e não tivessem como se sustentar, que pegassem e se sustentassem. Ou seja, eles iriam colher conforme eles colheriam normal. Se algo ficar para trás, do que ser ganancioso e tentar voltar, inclusive até ser mais penoso o trabalho, eles deixariam, porque tudo aquilo seria acumulado e aqueles que tivessem necessidade poderiam livremente entrar nos campos e colher. E foi assim que Ruth pensou que ela faria. Ela iria para algum campo e colheria o que sobrasse. Não foi isso, porém, o que aconteceu. A gente vê aqui no momento de necessidade. A primeira das nossas meditações agora sobre o que é generosidade. Para a gente entender generosidade, a gente tem que entender necessidade. Porque se em nenhum lugar houver qualquer tipo de necessidade, também dificilmente a gente veria generosidade acontecendo. Quando a gente se pergunta o que é generosidade, quando eu era mais novo, eu pensava assim, bom, as pessoas dizem toda vez que alguém faz alguma coisa muito grande ou em excesso, falam, nossa, que generoso, nossa, que generosa. Então, coisas em excesso, coisas que sobram, coisas em grande quantidade, são generosidade, é o que eu pensava. Mas a gente continua vivendo e a gente vai percebendo que generosidade não sempre é o que sobra, o que vai muito. Quando eu era adolescente, eu sempre fui muito tímido, eu comecei a entender que generosidade era um negócio que me deixava sem graça. Porque se alguém fazia alguma coisa por mim, e as pessoas falam, nossa, que generoso, você está me fazendo um favor aqui, eu preciso te devolver, sei lá, umas 3 vezes, porque, sei lá, né, a minha avó era de uma cultura japonesa bem tradicional, assim, então, se alguém te fazia um favor, você te precisava devolver. Se alguém te dava um presente, não era de graça, você tem que dar um presente de volta. Se a pessoa te desse um presente de volta ainda, entrou uma competição. Você vai ser a última pessoa. Você vai continuar trocando presente, você vai ficar amigo da pessoa no processo, mas você vai ter que continuar. E aí eu tinha esse negócio na cabeça assim. Então, generosidade significa ser a pessoa que dá, ser a pessoa que oferece em vez da pessoa que recebe. Porque se eu sou a pessoa que recebe, eu sou a pessoa constrangida. Eu quero ser a pessoa generosa. E o que a gente vê aqui é que simplesmente trocar de favores, ou trocar de coisas, ou de recursos, seria uma troca de favores e de recursos. Generosidade. Que, a gente pode expressar a nossa generosidade, sim, lá, mas pelo menos não define o que é generosidade. Nessa história de Ruth, a gente percebe que ela não tinha razão nenhuma para esperar que ela pudesse receber alguma coisa. E ela não tinha condições nenhuma de retornar o que ela tinha recebido. Mesmo assim, Boaz ofereceu. E talvez Ruth também se sentiu sem graça naquele momento. Mas o que ela respondeu foi talvez até melhor do que devolver um outro presente. Ela disse que, lá no versículo 10, porque achei favor aos teus olhos a ponto de te importares comigo uma estrangeira. Ela entendeu que o que foi oferecido para ela não foi simplesmente comida, alimento, sustento para ela e para sua sogra, mas o que ela achou foi favor da parte dessa pessoa, essa pessoa generosa que era Boaz. Ela entendeu que no momento da necessidade, o que a gente mais precisa é favor daqueles que estão oferecendo. E no momento de mais necessidade dos outros, o que nós melhor podemos oferecer também é favor. E de lá parte as outras coisas. Claro que nenhum favor Boaz teria oferecido se apenas uma boa disposição, um bom cumprimento ele tivesse oferecido. Ele foi além inclusive do que era dito na palavra de Deus. Que se ele fizesse só o mínimo, ele já seria a pessoa mais generosa de toda a nação naquela época. Mas ele não fez apenas o mínimo, né? Boaz, ele escutou a história de Ruth e ele percebeu que ela mesma estava indo em função da necessidade de outra pessoa também. Ela trabalhava duro para suprir, não apenas para ela, mas para a sua sogra. A sua sogra, que também viúva, mas de idade, não tinha também como se sustentar. Então Ruth saía pelos campos colhendo
do trigo, esperando que ela pudesse sustentar ambas. Ela tinha esse apego e essa determinação, mesmo quando Noemi, a sua sogra, anteriormente tinha oferecido para Ruth retornar para sua casa, para sua família, para a casa dos seus pais, onde ela teria sustento, onde ela poderia se casar novamente, porque ela ainda era jovem, e ter a sua vida definida e a sua vida bem cuidada. Mas ela decidiu com convicção de que ela ajudaria Noemi. Boaz percebeu uma necessidade de Ruth. Ruth estava com fome, Ruth tinha necessidades financeiras. Era talvez um pouco mais fácil, mais palpável de ver. Ele também percebeu que Ruth estava atuando em favor de Noemi na necessidade da sogra também. E ouvindo falar disso, ele diz no versículo 12: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. No momento da necessidade, nós percebemos que a generosidade, em primeiro lugar, ela vem como resposta daquele que estende favor em direção a outros. Parece não intuitivo, a gente pensa que da palavra de Deus vem que nós devemos ser generosos, mas primeiro nós recebemos generosamente da parte de Deus. De outra forma, a gente não teria também do que oferecer para aqueles ao nosso redor. Deus, ele recompensa generosamente. O Deus de Israel, sob cujas asas ela tinha vindo buscar refúgio, abrigo, ela veio buscar no lugar certo. Não num lugar onde ela seria viúva e estrangeira, mas no lugar onde ela poderia depender de um Deus que ela sabia que era real e que cuidava dela. E que certamente ela teria na sua conclusão todas as dádivas e maravilhas para testemunhar com essa convicção tremenda que ela tinha desde o começo. E ela diz, versículo 13, que eu continue a desfrutar a sua boa vontade, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou essa sua serva, e eu nem sequer sou uma de suas servas. No momento da necessidade, a gente vê que o ânimo e o encorajamento aparecem. Quando a gente pensa em generosidade, a gente começa a pensar de quanto é necessário, de quanto é preciso, de o que a gente pode fazer por alguém, oferecer bondade, abrir a mão, dar favor em relação a outras pessoas. Mas ser generoso aqui a gente percebe que é dar ânimo e encorajamento. No momento da necessidade, oferecer bondade. Eu esqueci a palavra agora. Tem uma palavra quando as pessoas ricas ficam dando dinheiro para instituições de caridade. Como que eles chamam as pessoas? Eu não lembro, mas quando as pessoas oferecem coisa para caridade, assim, e muita gente fica questionando se é bom ou ruim, porque as pessoas falam assim, fui eu que fiz, viu? Olha só, vou colocar esse instituto com o meu nome, porque eu estou ajudando essa galera com dinheiro que eu nem sabia que eu tinha, que não vai fazer falta mesmo, e está sobrando, então é isso aí que eu vou fazer. E eu tô fazendo caricato porque essa é a crítica que as pessoas têm, né? Eu não sei as intenções que as pessoas têm por trás, eu não vou julgar. Mas, de fato, muita gente poderia estar pensando em si mesmo. E esse questionamento vem, será que a pessoa está sendo generosa ou se ela simplesmente está oferecendo muito? Oferecer muito e generosidade, a gente viu que não é necessariamente a mesma coisa. E as pessoas perguntam, mesmo se a pessoa não estiver sendo generosa, será que é alguma coisa ruim? Porque está ajudando. Certamente as pessoas que estão recebendo desses recursos precisavam desses recursos e está sendo bom. Então, será que as nossos eventos beneficentes, as nossas instituições de caridade, os nossos recursos de receber
ajuda de pessoas que têm muito recurso é ruim simplesmente porque a motivação talvez não seja boa. E essa discussão é interminável. Mas, de fato, a gente percebe que essas duas coisas são muito, pelo menos para nossas vidas, boas de meditar. Certamente qualquer ajuda vai ser positiva, e vai ser boa, e vai ser útil para as pessoas que têm necessidade. E certamente, se da nossa parte a gente for oferecer algo, a gente sabe que não é apenas oferecer essa ajuda dessa forma, de uma forma qualquer, e talvez nem de uma forma impensada, ou mesmo olhando para nós mesmos, porque se fosse esse o caso, a gente ignoraria o outro mais que, além do útil, a gente poderia ser. Na palavra de Deus, a gente percebe que útil não é o alvo final, e nem tudo que pode acontecer, mas talvez até o ponto de começo. Boaz aqui, ele deu ânimo, encorajou, e ele ofereceu favor para com Ruth no momento da necessidade. A generosidade de Boaz e a generosidade de Ruth para com Noemi, elas são caracterizadas por essa disposição interior. A gente talvez não sabe, que nem com o frio ou o calor nos deixam mais ou menos dispostos para acordar de manhã, o que nos deixa mais ou menos dispostos para ser generosos uns com os outros. A gente sabe que se a gente se dispor, precisando de esforço, que nem para sair de um dia frio da cama, ou sendo natural, que da nossa parte, se a gente puder fazer como nessa história, oferecendo ânimo e encorajamento, oferecendo disposição e favor que vão além do que a gente está nas nossas mãos, é algo mais completo, é algo que na palavra de Deus é o que Ele coloca para nós. É interessante que nesse texto ele fala que você seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, e que seja generosamente recompensada pelo. Essas 5 palavras em português são uma palavra em hebraico dizendo receba do Senhor, o Deus de Israel. Generosamente recompensada é para a gente entender que quando vem do Senhor é completo e é cheio desse teor de bondade. Generosidade, ela não existe sem ser ligada com uma bondade, uma disposição de favor e de ânimo que vai em direção. Mas a necessidade é só uma coisa que a gente vê. A gente vê também algo que vai além disso, suprimento. O texto continua no versículo 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz ofereceu grãos torrados, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu essas ordens aos servos, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem recolhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes, e deixem-na-as cair para que ela recolha e não a repreendam. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase um efa de cevada. Carregou-a para o povoado e a sogra viu quanto ela tinha recolhido. Ruth também lhe entregou o que havia sobrado da refeição, depois de ficar satisfeita. A gente percebe que no suprimento não é simplesmente sobre o que a pessoa oferece, sobre quanto você pode oferecer, quanto entra, quanto sai do seu bolso. Não é sobre um balanço de valores, mas é sobre quem está suprindo e sobre para onde isso está indo. No suprimento a gente percebe, na história de Ruth, que ela comeu e ainda sobrou. Significa, ela comeu até ficar satisfeita, né? Normalmente, quando você recebe um favor, você tenta, né, receber do mínimo que estão te oferecendo, né? Você não quer abusar da boa vontade dos outros também, né? Quando alguém oferece alguma coisa, né, eu não sei se isso é um exemplo muito universal, mas quando eu era criança tinha uma brincadeira que o pessoal fazia, era se alguém tinha um chamito, um negocinho assim, que é pequenininho, né? Algum amiguinho estava lá com o chamito, você fala assim, me dá um gole, e a pessoa ficava meio tipo, porque se você der um gole, aqui só tem um gole, a pessoa vai tomar tudo. E
E as pessoas tomavam. Então ninguém queria oferecer. Mas assim, se alguém oferecia por espontânea vontade, você ficava tão sem graça que os outros não queriam nem fazer a maldade. E tomava, tipo, né? Dava uma passadinha na língua ali, até anti-higiênico hoje em dia, mas né, deixava o resto, né? Porque se você tentar tomar um golinho que seja, já vai acabar com metade daquilo. Mesmo se você tentar se segurar um pouco, né? Para você sentir a vontade com alguém, a ponto de até ficar satisfeito e ainda sobrar, significa você não conseguiu comer mais de jeito nenhum, você tem que ter um certo nível de intimidade um pouco maior. Talvez os melhores amiguinhos lá da infância iam tomar o chamego do outro sem se segurar nem um pouco, sem vergonha nenhuma na cara, e se precisar, depois ele oferece o dele para o outro e eles ficam kits. Mas se não, né, se eles tiverem intimidade, não vão ficar magoados um com o outro. E para alguém que Ruth não conhecia, que tinha um status completamente diferente do dela, que já estava oferecendo ajuda, ela ainda estava sentindo a vontade suficiente para comer até ficar satisfeita e ainda levar a sobra para casa. Imagina você ir na casa de alguém, a pessoa te oferecer comida, você não levar nada para ajudar, para contribuir, você comer até não aguentar mais e você guardar a marmita. Você levou seu Tupperware no bolso e você, né, coloca lá na mesa assim e oferece, né, para a pessoa. Por favor, coloca aqui no... E você leva... Você ainda fala assim, não, é porque você cozinha tão bem que, né, eu vou... Nessa situação, você seria uma pessoa cara de pau, né? Ou com muita intimidade, ou a pessoa que está te oferecendo tem uma disposição diferente. Se a pessoa insiste muito, fala assim, leva, eu fiz a mais para sobrar, leva, você... se alguém for na casa da tia Rosa, vai ser difícil ela não tentar te oferecer alguma coisa. Uma vez ela me deu uma comidinha, eu fiquei, nossa, muito, muito feliz, né? Porque o pessoal da igreja cozinha bem, já é uma coisa legal, né? E a outra coisa é que ela cozinha comida diferente. Eu não sei cozinhar comida do norte. Então, é uma coisa que poucas pessoas na igreja sabem fazer. A outra parte ainda, ela me deu o Tupperware. Eu pensei que ela estava me dando a comidinha, daí depois eu devolvi o Tupperware e falei assim, nossa, né, obrigado. Ela falou, não, era para você mesmo. Eu não entendi. É para eu pedir de novo? Né? Eu vou pedir. Agora a gente já desenvolveu um pouco de intimidade aqui, né? Mas a gente percebe que quando alguém tem uma disposição diferente, a gente sente a vontade para receber completo do que a pessoa está oferecendo. Generosidade dá esse caráter, deixar a pessoa do outro lado entender que essa é a disposição que a gente quer oferecer. Generosidade não é sobre quanto a gente pode oferecer, mas sobre suprir uma necessidade que vai além da fome que está no estômago, do dinheiro que está faltando, do tempo que não tem, mas supre essa disposição do interior, porque é do interior que a gente está oferecendo algo. A disposição que Boaz tinha para oferecer para Ruth era tanta que ela compreendia e ela levou ainda. E essa compreensão foi até Noemi. Ela percebeu o quão disposto e generoso Boaz era. E ao perceber isso, Noemi também ficou animada. Também foi suprida por isso daí. Generosidade não é sobre quanto entra e quanto sai. É sobre quem supre e para onde vai. É Deus que nos supre nas nossas vidas. E se nós estamos satisfeitos com o que Deus já tem nos suprido a cada dia, a gente pode também. Lá na carta aos Gálatas, Paulo fala o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não nos cansemos de fazer o bem, independente da disposição que a gente possa ter, que a gente possa oferecer o bem. Como eu comentei, né, não tem uma palavra para generosidade, né? A palavra que usa sempre fala em torno de bondade na Bíblia. Oferecer bondade, fazer o bem, disposição de bondade aos outros, é essa generosidade que é esperada, em todas as formas que a gente pode pensar em ter. Deus é bom. Você quer que Deus é bom, igreja? Amém. Amém. Se Deus é bom e Ele tem sido bom nos nossos dias, Ele pode ser bom também através das nossas vidas.
Um coração generoso, um coração que compreende a bondade de Deus e deseja oferecer para aqueles ao seu redor, suprindo desde o interior também. O texto continua lá no versículo 19. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. Desculpa. Então Noemi exclamou: seja abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E ela acrescentou: aquele homem é nosso parente próximo e um dos nossos resgatadores. Noemi, ela também tinha muito interesse pelo bem-estar de Ruth. Ela perguntou prontamente: onde você trabalhou, onde você colheu, como você está? E depois de ver todas essas coisas, bendito seja aquele que se importou com você. E depois que Ruth contou que era Boaz, Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela abençoou quando ela, antes de saber quem era essa pessoa, né? Bendito seja essa pessoa que se importou com você. E depois de saber o nome, ela abençoou de novo. Noemi, ela não tinha vergonha de ser repetitiva. Ela era daquelas pessoas que falam a mesma coisa umas 3 ou 4 vezes, até você falar: não, eu já entendi. Aí ela repete só mais uma vez, para ter certeza, né? Essa repetição das bênçãos aqui no livro de Ruth é bem intencional. O autor, ele faz de uma maneira que parece que ele esqueceu de escrever antes, ele está escrevendo de novo. Quando as pessoas dão bom dia, eles não dão bom dia. Eles não sabem como dizer a frase bom dia. Eles falam: que o Senhor seja com você, que o Senhor te abençoe. Parece que não falta bênção nos lábios e, de fato, na vida dessas pessoas no livro de Ruth. Lembrando que naquela época era uma época de impiedade, de pecado, de idolatria, de fome. Mas nesse único lugar, nesse único ambiente, era bênçãos e bênçãos e bênçãos, prosperidade, recursos, generosidade, e tudo porque era o lugar onde as pessoas temiam a Deus. E do único lugar do povo de Israel onde tinha bondade e generosidade assim, é de onde Deus escolheu fazer o reinado dele, né? Então, Ruth depois casou com Boaz e eles tiveram descendentes, que o bisneto de Ruth foi Davi, que virou o rei de Israel. Você sabe que então a cultura familiar da casa dele já era bem definida: temer a Deus, ser generoso, ser bondoso, cuidar das pessoas, fazer o que é certo. Por isso ele tinha então um coração que foi chamado de coração segundo Deus. Naquele ambiente, a bênção não faltava. Noemi, assim que ela percebeu que Boaz ele tinha oferecido bondade, ela respondeu com bênção. No livro de Provérbios, capítulo 22, nós lemos: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. De novo, não existe a palavra generoso em hebraico. Está escrito: o bom é abençoado, porque abre a sua mão para repartir com o pobre. Deus fez o mundo e ele viu que era bom. A natureza do que Deus fez nasceu para ser boa. Nós, que somos criação de Deus, que somos humanidade, que nasceu para viver de acordo com os planos de Deus, nasceu para ser boa, para ser generosa. Faz parte da nossa verdadeira natureza sermos generosos, ajudarmos aqueles que precisam, e não apenas aqueles que são pobres e necessitados, como a gente sempre imagina. Não que tem que deixar esses de lado. Não apenas porque, incluindo aqueles que têm necessidades talvez mais óbvias, a gente também em direção àquelas outras pessoas que, inclusive os irmãos da família da fé, que podem ser que estejam precisando. Tem gente que está precisando de um bom dia com um sorriso mais profundo, tem gente que está precisando de um abraço, tem gente que está precisando de uma conversa, tem gente que está precisando de companhia, tem gente que precisa de uma palavra de bênção, tem gente que precisa de ajuda para lidar com algum obstáculo. Necessidades não faltam, e a partir de necessidades a gente percebe como a gente pode ser bons uns para com os outros.
E a graça disso é que aquele que é bom é abençoado. A resposta de Noemi para com o que Boaz tinha feito foi bênção. E a palavra de Deus diz que exatamente essa é a ordem que as coisas devem ter. Quem é bom, quem é generoso, deve receber da bênção do Senhor. Seja ele abençoado pelo Senhor, o Senhor que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Os vivos e com os mortos é porque ela está falando dela e Ruth, e os mortos, os maridos delas, que não estavam lá para poderem ajudar elas também. Deus foi bondoso com essa família por completo, ajudando elas a ter sustento e não apenas temporário. Depois, no final da história, porque ela descobre que ele é um dos resgatadores, uma das pessoas que, de acordo com a legislação do povo, podia torná-las não mais pessoas sem família, viúvas, mas incluir na família dele. Boaz se casando com Ruth, tornaria a família dela, poderia dar continuidade, não apenas no sobrenome, na linhagem dessa família, mas nas posses dessa família que estariam paradas, congeladas. Seriam posses que apenas um herdeiro legítimo poderia reclamar para si, para poder utilizar, senão aquelas terras não teriam quem pudesse manejá-las. E legalmente as viúvas não poderiam fazer isso. Elas precisavam que algum parente resgatador, através do casamento, viesse em favor delas. Boaz, ele era um parente consideravelmente distante, mas aquele que era mais disposto. Existia um outro parente mais próximo que não pôde oferecer esse favor porque ele tinha medo de perder das suas posses, da sua própria herança, se ele tivesse que repartir com uma outra família. Imagina você sustentar a sua família e mais uma outra família que não vai ser a sua família. Você vai sustentar a família de uma outra pessoa, dizendo que é da outra pessoa, até que eles andem por conta própria, e aí vai ser a linhagem do outro. O parente, talvez financeiramente, talvez socialmente, razoavelmente, ele recusou essa ajuda, mas Boaz, ele ofereceu. Ele ofereceu esse resgate e ele foi abençoado por conta disso. Boaz, ele é o exemplo mais ideal. É o segundo exemplo mais ideal de generosidade e bondade na Bíblia. Jesus, né, gente? Mas ele é um tipo de Jesus, né? A figura dele aponta para o resgatador que viria no futuro. Boaz e Ruth, nessa história, eles são claramente humanos e eles devem ter tido pecados nas suas vidas, mas a gente sabe como eles eram tementes a Deus, também devem ter pedido perdão diante do Senhor. Mas o livro não registra nenhum pecado, nenhum defeito, nenhuma falha, nenhum escorregão da parte deles, porque essa história quer nos apontar para o ideal que nós devemos buscar viver. Claro que eles iriam ter tropeçado, claro que eles iriam ter falhado, talvez até hesitado em alguns momentos, mas em última instância eles escolheram viver no Senhor e disso eles foram abençoados. O nome deles é lembrado até hoje, nós celebramos a vida deles. Boaz, ele teve a honra de ser também um dos ancestrais não apenas de Davi, mas de Jesus depois também. E essa bênção que ele teve entrou para a família dele. Depois que ele se casou com Ruth, todo o caráter que ela tinha também era para com a família dele. Ruth, ela era a mulher ideal que o livro de Provérbios descreve no capítulo 31, que com esse caráter ela ensinava com amor e com bondade, trabalhava pela sua família. Ele abraçou isso e recebeu também dos benefícios disso. A generosidade, ela não é apenas um suprimento de necessidade. Ela não é apenas um tapar de buracos e pensar em quanto a gente tem, quanto a gente está oferecendo. Ela é sobre oferecer favor. Ela é sobre abençoar a vida de pessoas com bondade. E ela é sobre receber das bênçãos do Senhor. O Senhor fez a sua criação para ser boa. Nós nascemos para sermos generosos também. Como você tem encarado a sua disposição para com os outros nos seus dias?
Como você tem encarado a sua disposição para com o que é de Deus? Nós temos um momento simbólico no nosso culto que eu acho muito valoroso a parte física e simbólica disso também. Nos nossos dízimos e ofertas, hoje o sistema online facilitou muita coisa e a gente consegue fazer todas as transações. E para falar a verdade, para mim também é mais fácil dessa forma. Eu mal ando com dinheiro e se eu consigo ter algum para trazer na igreja para poder levar, é porque eu tive que trocar em algum lugar ou até sacar no banco, né? Por isso que a gente colocou o trequinho ali também, né? O motivo que tem aquilo lá é porque eu gosto de ir até na frente e sentir que eu estou indo oferecer algo que não é simplesmente uma transação de recursos, mas a minha oferta para Deus, que eu poder estar diante do Senhor. Eu não estou diante daqui da igreja ou do palco, ou até da cruz de madeira, mas a ideia é a gente ter esse momento e a gente, como igreja, poder entender que a nossa disposição, também nos nossos recursos, é uma expressão de generosidade, é uma expressão da bondade de Deus, de favor para com aqueles que a gente puder ajudar com esses recursos, com os projetos que a igreja tem para bem servir o nosso Senhor. Os dízimos e ofertas, muitas vezes, isso daqui é um parêntese, gente, mas é uma dúvida que muitas vezes a gente tem. As pessoas perguntam, mas na Bíblia está escrito que é mandamento de Deus fazer dízimos e ofertas, é para ser 10%? Está escrito que é obrigatório, muita gente pergunta, e é uma coisa difícil de dizer e que as igrejas têm tido que lidar com muito zelo e muita sensibilidade para falar, especialmente hoje em dia, onde muita corrupção tristemente acontece. E a gente sabe que o povo de Israel, que era o povo de Deus, que vivia lá, exclusivo, já consagrado como nação ao Senhor, eles tinham aquelas leis embutidas no povo e era natural da parte deles, não apenas em relação à adoração, mas em relação à sociedade e à legislação, oferecer isso também. Era lei no sentido legal também para eles, além de ser a expressão de adoração. Nós somos herança que o povo de Deus recebeu do Senhor. Nós somos herdeiros também dessa mesma direção que Deus deu. Não é legislação para nós a gente fazer os dízimos e ofertas, mas é a nossa expressão de devoção ao nosso Senhor. Nós sabemos que Ele, das suas dádivas, nos oferece para nós vivemos na sua bondade, para nós sermos supridos por completo nos nossos recursos, nas nossas forças, na nossa saúde, no nosso tempo, na nossa disposição. E a nossa resposta para com Deus não é uma obrigação que nós queremos fazer. Por isso que a igreja não prega que você é obrigado a oferecer dízimos e ofertas, mas que é um privilégio a gente poder oferecer para o Senhor. Não porque está indo para a igreja, mas que a igreja também está pedindo para Deus para que Ele dê direção para como a gente fazer. É uma forma prática que a gente tem, e o 10% é um número útil que a gente tem, mas eu pessoalmente não gosto de falar do 10% como nossa referência, não porque é demais para a gente oferecer, mas porque se você quiser e brotar no seu coração nenhuma obrigação de fazer mais, nada te impeça também de parar por aí. Seja para cá, seja para outro lugar onde tem necessidade, que a nossa disposição de generosidade não seja sobre valores, não seja sobre quantidades, seja sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas e o que nós podemos fazer também para expressar dessa sua bondade. Deus, Ele é bom e Deus atua no meio da sua igreja. Nós nascemos para viver a generosidade. Não é sobre resolver as coisas que têm tido problemas ou que estão faltando, mas é sobre abençoar e ver Deus abençoar e dele receber as suas dádivas. Muitas vezes a gente fica esperando a direção cair do céu, mas a verdade é que o que cai do céu é a ordem de Deus. Da nossa parte é ir e fazer. Lá no texto de Lucas capítulo 10,
quando Jesus conta a história sobre o bom samaritano, ele termina a história dizendo: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Né? O homem caiu na mão dos assaltantes e vieram várias autoridades do povo judeu para estavam caminhando ao seu lado, e nenhum deles parou para ajudá-lo. Apenas o samaritano, que era de outra nacionalidade, rival, que não se gostavam, foi aquele que o ajudou e teve misericórdia dele. Então, o perito na lei, que tinha perguntado quem é o meu próximo, né, respondeu: bom, então o próximo é aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Quando o perito na lei pergunta, né, a lei de Deus diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. E ele pergunta: quem é o próximo que eu possa estender esse amor? A resposta de Jesus é essa: aquele que ofereceu ajuda era o próximo. Faça o mesmo. Ofereça essa disposição. Esse samaritano ofereceu muito mais do que ele precisava, muito mais do que o homem que foi assaltado precisava para sobreviver. Ele foi adiante nisso. Ele ajudou, mesmo sendo de um povo diferente. E a direção que nós temos é para viver da mesma forma. Viver em auxílio, viver em generosidade, viver recebendo das bênçãos do Senhor. Que essa seja a direção que marca nossos corações. Que essa seja a virtude que nós buscamos para viver, porque certamente nós temos recebido. Que nós possamos ir fazer o mesmo também em nossas vidas, não por obrigação, não pensando em valores, mas que a gente possa oferecer do Senhor. Que Ele seja aquele a nos dar discernimento e que Ele seja aquele a suprir das nossas necessidades. Vamos orar? Se você tem recebido do Senhor, ou se você tem sentido falta também nos seus dias, que você possa colocar diante de Deus nesse momento. Que você possa buscar discernimento da parte dEle, para viver de acordo com a sua vontade, para viver em atuação segundo as suas condições, segundo o que Deus tem colocado no seu coração, mas certamente entendendo que se você tem recebido dessas bênçãos e dessa bondade do Senhor, não é para ficar parado. Se você tem como oferecer bondade, ofereça. Se você tem como oferecer ajuda, que possa vir do Senhor. Se você tem entendido que você pode oferecer bênçãos maravilhosas, porque são de Deus e não da sua mão, então coloque diante do Senhor e peça para que Ele use a sua vida nesse momento. E se tem alguém que tem acompanhado essa palavra e ainda não conhece a palavra de Deus, que não tem a vida no Senhor ainda, então esse é o convite. A vida no Senhor não é uma vida vazia, mas cheia de propósito. É uma vida que é suprida pelo Senhor, pelo próprio Deus. É uma vida cheia de bênçãos, cheia de uma mão calorosa que vem em sua direção. É uma vida que você não precisa ficar sem graça com o que você pode receber e nem com medo do que você pode oferecer. Essa é a vida completa de Jesus Cristo. Senhor Santo Deus, nós somos sua igreja. Nós muitas vezes não sabemos como reagir quando o Senhor mesmo oferece a sua bondade em nossas vidas. Quando tanta coisa nós já temos recebido das suas dádivas, já a salvação muito maior do que nós poderíamos responder e corresponder, já das bênçãos que nós encontramos a cada dia. Nós te respondemos com gratidão, mas nós queremos oferecer também de forma palpável, em bondade, em bênçãos, segundo a sua orientação, que o Senhor possa usar essa sua igreja com um coração generoso para ajudar, para ofertar, para oferecer amor e bondade,
para testemunhar do seu evangelho de forma palpável, de forma relacional. Que o Senhor possa mostrar nos nossos dias que a nossa vida é cheia, é completa. É uma vida que pode viver nesses ideais do Senhor. Não porque nós não vemos o mundo ser difícil, não porque nós não passamos por desafios, mas porque no meio de tudo isso o Senhor tem sido nosso Deus e o Senhor tem sido bom nos nossos dias. Nós desejamos viver de acordo com essa sua bondade e proclamar essa sua bondade nesse mundo. Então, por favor, seja conosco e preenche nossos corações, para que a nossa mão possa se abrir e nós possamos ir nesse mundo, demonstrando o que o Senhor tem feito, essa generosidade nos nossos dias. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos juntos receber da bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão no Santo Espírito sejam conosco, a Igreja de Cristo hoje e para sempre.